Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise sobre o que 2025 nos ensinou de tecnologia e, claro, o que a gente pode esperar de 2026. Exato. E para essa conversa, a nossa base é um bate-papo de fim de ano excelente que rolou no canal Meio. Isso, entre os jornalistas Pedro Doria e Cora Ronen. Uma conversa muito boa. Muito boa. E a nossa missão aqui é ir um pouco além de só resumir. É extrair os insights, sabe? Entender como a nossa relação com a inteligência artificial está mudando. E ver quais são as grandes viradas que podem estar vindo por aí. E o que eu achei mais curioso, como essa discussão sobre o futuro acaba nos levando para uma viagem bem inesperada ao Brasil do século XIX. Certo, então vamos mergulhar nisso. O ponto de partida deles, que eu achei ótimo, é a ideia de que 2025 foi o ano em que a IA finalmente virou paisagem. Exato. Deixou de ser aquela coisa de ficção científica, meio exótica, para se tornar uma ferramenta Comum, né? quase banal no dia a dia. Totalmente. E dentro dessa normalização, a conversa aponta para o que eles consideram a grande notícia tecnológica do ano, o nanobanana. O nome ótimo, vamos combinar. Sim, é o modelo de imagem do Gemini, do Google. Ok, mas o que exatamente torna o nanobanana tão relevante? A gente já não tinha um monte de geradores de imagem antes? Tinha, mas o ponto aqui, a análise deles, é sobre um conceito um pouco diferente, a utilidade prática. Utilidade para uma pessoa comum, sabe? Ah, entendi. Não se trata de criar uma imagem do zero, mas de editar a realidade de um jeito que convença. É tipo o primeiro modelo de IA que permite que qualquer um, sem saber nada de edição, pegue uma foto de família e simplesmente diga: tira aquela pessoa ali do fundo, ou muda a cor da minha camisa. E o resultado é impressionantemente realista. Entendi. E a conversa faz uma distinção bem importante com o Photoshop, né? Não é uma ferramenta para... De jeito nenhum. Não é para substituir o profissional, o designer gráfico. Exato. O Photoshop é descrito como uma ferramenta, assim, absurdamente poderosa, mas, convenhamos, nada intuitiva. Não mesmo. Precisa de curso, de tempo. É quase uma carreira em si. O Nano Banana não joga nesse campo. Ele democratiza a edição de alta qualidade. É a diferença, sei lá, entre uma cozinha industrial e um micro-ondas. Ótima analogia. Os dois esquentam comida, mas para públicos e propósitos totalmente diferentes. Exato. E essa democratização da imagem levanta uma questão interessante sobre a nossa percepção da realidade. A Cora Ronen contou uma história na conversa que, nossa, ilustra isso de um jeito brilhante. Uma história fantástica. Muitos anos atrás, ela foi visitar uma gráfica de ponta em São Paulo. E essa gráfica imprimia, entre outras coisas, a revista Playboy. E ela teve a chance de ver o pessoal trabalhando nas fotos de uma atriz famosa da época. E ela descreve a atriz como alguém, assim, absolutamente perfeita. Uma pessoa que, na opinião dela, não precisaria de um retoque. Nenhum. Mas aí, quando ela olhou para a tela do computador, a realidade era bem outra, né? Chocante a palavra. O editor virou para ela e confessou que eles já estavam no retoque de número 120. 120. Numa foto só. 120 pequenas alterações. Para ela foi um estalo. A ficha caiu ali, sabe? Sobre como as imagens que a gente consome na mídia são construções, são inatingíveis. E qual a conexão disso com o Nanobana? A ferramenta não corre o risco de, sei lá, piorar ainda mais essa criação de realidades falsas? Corre. E esse é o paradoxo. Mas o argumento que fica implícito ali na conversa é que, ao colocar essa ferramenta na mão de todo mundo, o processo se torna mais transparente. Como assim? A manipulação de imagem deixa de ser um segredo guardado a 7 chaves. Quando todo mundo sabe que pode alterar uma foto com 2 cliques, talvez a gente passe a olhar para todas as imagens com um para trás, com um olhar mais crítico, né? A ilusão de perfeição meio que se quebra quando todo mundo descobre o truque. Exatamente. O truque foi revelado para a plateia inteira. Faz todo sentido. Então, 2025 foi o ano da IA se tornando útil. Mas e o futuro? A conversa aponta para um produto que, mesmo ainda com defeitos, sinaliza a próxima onda. Os óculos da Ray-Ban com a Meta. Sim, e a análise sobre eles é bem pé no chão. O produto hoje, o atual, ainda não é o ideal. O modelo de linguagem que ele usa, o Llama, é considerado fraco. E o preço é bem salgado.
beirando os R$ 3.000, né? Isso, né? Mas a gente já viu tantas tentativas de óculos inteligentes que deram errado. O Google Glass, por exemplo. Foi um fracasso retumbante. Ninguém queria usar aquilo na rua. O que a fonte diz que é diferente agora. Essa é a questão central. O socialmente esquisito. A análise defende que a Meta acertou exatamente onde o Google errou. Que foi? O design. Pela primeira vez, o design vem em primeiro lugar. Ele não parece um aparelho tecnológico. Não tem aquela câmera estranha apontando para as pessoas. Ele parece um Ray-Ban. Eles resolveram o problema da estética, da aceitação social. Mataram o problema. A barreira não é mais eu não usaria isso em público. A barreira agora é só tecnológica e de custo. E a aposta deles é que isso é questão de pouco tempo para resolver. Exatamente. A aposta é que isso é uma questão de talvez 2 anos. Não uma década. O formato do produto, esse já foi encontrado. Ok, então o caminho do hardware parece traçado, mas a primeira grande previsão para 2026 é, na verdade, uma reação a tudo isso. Algo que eles chamam de fadiga de IA. Um conceito que, olha, eu acho que todo mundo já está começando a sentir um pouco na pele, né? Totalmente. A ideia é que o excesso de conteúdo gerado por IA está começando a cansar. Os textos, por exemplo, principalmente aqueles textões de rede social, eles têm vícios de linguagem muito claros. Usam sempre as mesmas estruturas, né? Além disso, no entanto, em suma... Fica robótico, previsível. E com as imagens e vídeos, acontece a mesma coisa, mesmo com a qualidade melhorando, assim, exponencialmente. Tem algo que denuncia que não é real, uma falta de alma, talvez. Exato. E para explicar essa sensação, a conversa usa uma analogia que eu achei genial. É de um juiz da Suprema Corte americana. Ah, sim. Anos atrás, ele foi pressionado a dar uma definição legal exata do que é pornografia. E a resposta dele foi: olha, eu não sei definir, mas eu sei reconhecer quando vejo. E a mesma lógica se aplicaria ao conteúdo de IA. Perfeito. A gente pode não saber apontar o pixel exato que está errado, mas o nosso cérebro, que foi treinado por milhões de anos para ler expressões e paisagens reais, ele percebe. Sabe que tem algo sintético ali. É um tipo de vale da estranheza visual e textual? É isso. E a consequência, segundo a previsão, não vai ser um abandono da IA. Ninguém vai deixar de usar. O que vai acabar é o fervo, o hype. A IA vai se assentar no seu lugar de ferramenta como o Excel. Exatamente. E, em contrapartida, vai ter uma revalorização do conteúdo feito por mãos humanas. Com as falhas, com as imperfeições, com a autenticidade. O artesanato digital vai ganhar mais valor. Interessante. Saindo da fadiga, vamos para a segunda previsão de 2026. Ela é descrita como mais modesta, mas, nossa, com implicações gigantescas. O Google, com o Gemini, vai ultrapassar a OpenAI com o GPT. E a argumentação para isso, que o Pedro Doria detalha muito bem, se baseia em 2 vantagens estratégicas que, assim, só o Google tem, ninguém mais. E a primeira é... Dados. Dados, acesso a dados. Ele estima que o Google enxerga 3 vezes mais conteúdo da internet do que qualquer outra empresa. 3 vezes? Mas como isso é possível? É um efeito colateral do fato deles estarem em todo lugar. Muitos sites hoje são fechados para robôs de busca, mas para usar as ferramentas gratuitas do Google, O Analytics, o Ads. o sistema de login, esses sites precisam dar uma chave de acesso para o Google. Na prática, eles abrem a porta para o Google, mas mantêm fechada para todo o resto. O que na prática é quase um monopólio de dados para treinar a IA. É uma vantagem competitiva brutal. É um ponto que gera muita discussão, claro, mas do ponto de vista estratégico é esmagador. A OpenAI pode ter saído na frente na percepção do público, mas o Google estava jogando um jogo mais longo, sabe? Entendi. E a segunda vantagem? Hardware. Eles não dependem da NVIDIA, que hoje domina esse mercado. Exato. O Google é a única das Big Techs que projeta os próprios chips de IA, os TPUs. E isso, combinado com a infraestrutura de nuvem deles, que é gigantesca, dá uma flexibilidade que a OpenAI, que aluga servidor da Microsoft, não tem. Eles podem alocar recursos conforme a necessidade. Se o Google decidir amanhã que o Gemini precisa de mais poder, ele pode simplesmente desviar recursos que estavam no Google Fotos ou na busca. Ele tem o controle total.
E essa combinação de mais dados e mais controle de hardware já se reflete no desempenho. Sim, e a conversa traz um exemplo muito prático. Se você pede para a IA processar um volume grande de informação, tipo cruzar dados de 10 pesquisas eleitorais diferentes, Certo. o ChatGPT, segundo o relato, começa a alucinar, a inventar coisa, muito mais cedo. Ele perde o fio da meada. Já o Gemini ele aguenta mais. A janela de contexto dele é maior. É maior. A memória da conversa é maior. Isso torna uma ferramenta mais robusta para uso profissional, para tarefas complexas. A aposta é que, em 2026, isso vai ficar muito claro para o mercado. É interessante, porque ao mesmo tempo que a gente discute essa corrida pela perfeição tecnológica, pela eficiência sintética, a conversa que a gente está analisando nos puxou na direção oposta. Exatamente. Eles destacaram a importância de olhar para o que é real, cru e às vezes desconfortavelmente humano. E não tem nada mais real e desconfortável do que a história que eles trouxeram a seguir, sobre a vida no Brasil do século XIX, pelos olhos de uma imperatriz. É uma mudança de tema que parece aleatória, mas que amarra tudo no final. Amarra perfeitamente. A recomendação é o livro Dona Leopoldina e os Viajantes no Brasil, do autor austríaco Robert Wagner. Que é descrito como um presente ideal. É um livro grande, sabe? 451 páginas, capa dura, super bem ilustrado. Mas não é só um livro de enfeite. Não, o texto é de altíssima qualidade, se lê como um romance, e o preço, uns R$ 140, é considerado muito justo pela produção impecável. O foco, claro, é a Imperatriz Leopoldina. E a história dela é de um contraste brutal. Uma jovem nobre austríaca, super culta, que esperava encontrar uma corte europeia nos trópicos. E o que ela encontrou aqui foi bem diferente. Muito diferente. Encontrou uma estrutura precária e um marido, Dom Pedro I, que a fonte descreve sem rodeios como um boçal. Um homem sem a mesma educação que atraía publicamente, mas ela se tornou uma figura fascinante, muito mais interessante que ele. Muito mais. Ela se interessou de verdade pelo Brasil, pela natureza, e mergulhou na política. Teve um papel decisivo na independência e era, ao contrário do marido, muito querida pela população. A morte dela causou uma comoção gigantesca no Rio. Total. Mas o detalhe do livro que mais chamou atenção na conversa e que nos aterra na realidade daquela época de um jeito visceral, não é um texto, é uma ilustração. Uma imagem que à primeira vista parece até boba, mas que revela um mundo. É um desenho simples, quase uma prancha de biologia, com a legenda "Os insetos mais incômodos do Brasil". E a imagem mostra o quê? Mosquitos, mutucas, lacraias, escorpiões, aranhas de todos os tipos, percevejos. É impressionante pensar que a realeza vivia em condições que hoje a gente consideraria insalubres. O livro descreve o palácio da Quinta da Boa Vista, a residência oficial, como imundo. A palavra usada é pocilga, com depósitos de lixo a céu aberto bem ao lado. E o pátio era de terra batida. Chovia, virava um lamaçal. E as pessoas, da imperatriz aos escravizados, viviam cobertas de picadas de insetos. E aí é preciso lembrar, não existia repelente. Não existia uma pomada para aliviar a coceira. Era um desconforto físico constante, diário. Fazia parte da vida. E ver uma ilustração dedicada a esses insetos que atormentavam a todos humaniza a história de um jeito muito poderoso, não é? Tira essas figuras dos retratos a óleo, dos pedestais e coloca elas no meio da lama, do calor e dos mosquitos. Traz uma dimensão de realidade que a IA, com essa busca pela perfeição, ainda não consegue nem sonhar em capturar. Perfeitamente. Mostra a textura, o atrito, a imperfeição da vida real. A história não é feita de conceitos abstratos. É feita de corpos que sentem coceira, calor, que sofrem com cheiro ruim. É o oposto do mundo polido e sintético que a tecnologia nos promete. Então, para a gente recapitular nossa análise, vimos como 2025 consolidou a IA como uma ferramenta prática, simbolizada pelo Nano Banana. Para 2026, as projeções indicam uma fadiga de IA. Um cansaço do conteúdo sintético. Exato. E uma batalha de gigantes onde o Google leva vantagem sobre a OpenAI por causa de dados e hardware. E
Fazendo esse contraponto, a gente mergulhou na realidade desconfortável e muito humana do Brasil imperial, através da história da Leopoldina e dos seus insetos incômodos. O que nos deixa com um pensamento final, sabe? A conversa que a gente analisou hoje, ela coloca lado a lado, de forma muito inteligente, a ascensão de um mundo cada vez mais sintético e uma história profundamente imperfeita. Certo. E isso levanta uma questão. À medida que a gente avança para um futuro onde textos, imagens, talvez até interações sejam gerados por máquinas, talvez a nossa maior necessidade seja, paradoxalmente, a de se reconectar com as histórias humanas, com toda a sua complexidade, seu desconforto e, sim, até com seus insetos incômodos. A questão que fica é... A questão que fica é, o que a gente arrisca perder quando troca a rica e confusa bagunça da experiência humana pela perfeição asséptica da máquina?